Problema 28 da lista número 2. A gente precisa resolver ele a partir da seguinte ideia. O deslocamento de cada besouro vai ser definido por um vetor. Então vamos fazer o besouro 1 com o pincel preto e o besouro 2 com o pincel azul. Então, besouro 1 e o azul o besouro 2. Eles partem de um mesmo ponto, então a gente precisa de um sistema de coordenadas que seja válido para esse deslocamento. Então a gente vai ter aqui um eixo Y que vai representar o norte, sul, e um eixo X que vai representar o eixo leste, oeste. Se ele parte do besouro 1, percorre 0,5 metros para leste, ele parte desse ponto, ele percorre um deslocamento. Esse aqui é o primeiro deslocamento dele, 0,5 metros para leste. Depois ele vai 0,8 metros em uma direção que fica 30 graus ao norte do leste. Então, se para cá é o leste, ele vai deslocar ao norte do leste, então ele vai deslocar levemente aqui para cima 30 graus. Pronto, esse é o segundo deslocamento do vetor do besouro 1. O besouro 2 vai fazer um deslocamento de 1,6 metros em uma direção 40 graus ao leste do norte, ou seja, 40 graus indo para o leste em relação ao norte. E depois ele vai em uma outra direção que vai encontrar com esse outro besouro de cá. Então ele vai deslocar 40 graus ao leste do norte e faz esse primeiro deslocamento. E a pergunta é: quais devem ser o módulo e o sentido da segunda corrida do segundo besouro para que ele termine na posição final, na mesma posição final que o primeiro, ou seja, ele vai ter que fazer um deslocamento aqui, que eu vou pontilhar aqui em vermelho, para que ele chegue na mesma posição que este outro besouro. É justamente esse deslocamento aqui do segundo besouro que a gente precisa descobrir. Então a gente tem aqui um deslocamento 1, deslocamento 2, a gente tem aqui um deslocamento, eu vou chamar de 3, um deslocamento esse aqui, eu vou chamar de deslocamento 4. É simples, basta que a soma desses dois vetores seja igual à soma desses outros dois vetores aqui. Bom, partindo dessa ideia, a gente pode resolver esses vetores da seguinte forma. Colocando esses vetores em termos dos seus valores unitários, a gente teria que o deslocamento 1 é dado por 0,5 metros ao leste, ou seja, deslocamento de 0,5 metros na direção I. O deslocamento 2 é dado por 0,8 metros em uma direção 30 graus ao norte do leste. Do vetor 2, a gente vai precisar fazer uma projeção dele aqui e a gente vai falar que ele tem um componente x e um componente y, ou seja, um componente na direção y e um componente na direção j, que depende desse ângulo. A componente x é o cosseno, está relacionado com o cosseno, o componente y está relacionado com o seno. Então, ela vai valer o deslocamento que é de 0,8 vezes cosseno de 30 graus na direção I, mais 0,8 metros vezes seno de 30 graus na direção J. O vetor 3, a gente também vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer a decomposição dele aqui no componente Y e no componente X. Lembrando que o ângulo que a gente está utilizando é esse ângulo aqui de 40 graus. Portanto, a componente Y vai ser relacionada com o cosseno e a componente X relacionada com o seno. Então, D3 vai ser igual a 1,6 metros vezes o seno de 40 graus na direção I, mais 1,6 metros vezes o cosseno de 40 graus na direção J. Bom, e é o vetor D4 que a gente quer encontrar. A gente vai encontrar a componente I e a componente J desse vetor D4, que é o que a questão
pede para a gente. Ela quer saber qual é o módulo e o ângulo. Feito isso, a gente vai então dizer que D1 mais D2 deve ser igual a D3 mais D4. Afinal de contas, a soma de D1 com D2 tem que ser a mesma soma de D3 com D4. Colocando tudo em função dos componentes, a gente vai explicitar aqui as componentes. Então ficou 0,5. Não vou ficar colocando um m de metros para não ter porque não tem necessidade. Então 0,5i mais esse outro cara que vale 0,8 cosseno de 30 graus i mais 0,8 seno de 30 graus j. Do lado de cá a gente tem o D3 que vale 1,6 seno de 40 graus i mais 1,6 cosseno de 40 graus j mais a gente vai ter agora um componente x i mais um componente y j. A gente precisa encontrar justamente essas duas componentes que é o nosso vetor D4. Bom, a gente tem a seguinte informação. Eu posso juntar aqui todas as componentes x e todas as componentes y, ou seja, todas as componentes i e todas as componentes j. Eu vou passar tudo que está do lado de cá para o outro lado e vou igualar aquilo que é i e aquilo que é j. Então vou ficar 0,5i mais 0,8 cosseno de 30 graus i menos 1,6 seno de 40 graus i. Então vai ficar 0,5 mais 0,8 cosseno de 30 menos 1,6 seno de 40, isso, 40 graus, e mais, na direção J, a gente vai ter 0,8 seno de 30 graus menos 1,6 cosseno de 40 graus. Isso tem que ser igual a xi mais yj. Ou seja, a componente x tem que ser igual a isso. A componente y tem que ser igual a isso. É exatamente isso que nos interessa encontrar. Então, falar que isso aqui é igual a x e falar que isso aqui é igual a y, que a gente vai encontrar. Bom, fazendo os cálculos aqui, a gente vai encontrar então o seguinte. X será de aproximadamente 0,164 metros. Bom, achamos o valor da componente x e a gente vai achar então o valor da componente y. A componente y será de menos 0,826. Menos 0,826 metros. Temos então a componente y e a componente x. E com essas duas componentes, a gente pode determinar agora nosso vetor D4. Então, o vetor D4 será 0,164 metros na direção I, mais menos 0,826 metros na direção J. Isso aqui permite a gente encontrar o módulo e o ângulo do vetor D4 da seguinte forma. O módulo será dado por D4 é igual a raiz quadrada de 0,164 quadrado mais menos 0,826 ao quadrado o módulo será de aproximadamente 0,8842. Este é o módulo
do vetor D4. E o ângulo do vetor D4? Bom, se a gente olhar pelas informações que nós temos aqui, o vetor D4 ele seria dado da seguinte forma, no sistema de coordenadas XY, ele teria a componente x positiva e a componente y negativa. Isso quer dizer que ele teria um vetor que apontaria para baixo e, portanto, o seu ângulo alfa seria um ângulo negativo. Vamos encontrar então quem é esse ângulo. Pela notação de ângulo, a gente vai encontrar então aqui. Θ seria tangente a menos 1 do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é componente y, cateto adjacente é componente x. Componente y eu vou colocar em módulo menos 0,826. E o cateto adjacente, módulo de 0,164. O ângulo θ seria de aproximadamente 78,77 graus. Bom, acontece que o ângulo que a gente está calculando aqui é apenas um ângulo qualquer. Para a nossa figura, esse ângulo a gente chamou de alfa e ele deve ser negativo. Então, o resultado aqui diz para a gente que o ângulo alfa deverá ser de aproximadamente menos 78,77 graus. Então encontramos um módulo, encontramos um ângulo do vetor deslocamento 2 do segundo besouro.